Glória a Deus. Saúdo a santa e amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, pode se sentar rapidamente. A gente percebe que o Senhor quer fazer grandes coisas em nós, por nós, através, irmãos, de nossas vidas. Mas nós precisamos ter a disposição e estarmos em sintonia com o coração dele. Deixa eu só me ajustar aqui. Nós vamos então compartilhar a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor quiser falar com a sua igreja. Nós temos muitos desafios como igreja, né? Daí pela frente, e precisamos encará-los. Precisamos, irmãos, enfrentar. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo 17. Louvado seja Deus. Deus bendito. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Todos acharam? Amém? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 17, a partir do versículo 4. Então diz assim o texto sagrado: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia candeleiras de bronze nas suas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos como em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E o versículo 23 que diz: Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, Pai santo, nós queremos, meu Deus, te agradecer por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Pai, nós oramos, Senhor, por este momento em especial, que é o momento da pregação da Tua Palavra. Nós oramos a Ti, Senhor, porque não confiamos em nós mesmos, mas confiamos unicamente no Senhor. Por isso nós oramos, Pai, te pedindo, fala conosco, Senhor. Fala conosco o que está no Teu coração, aquilo que Tu quiseres falar. Não nos deixa, meu Deus, nos inclinarmos para aquilo que não é o Senhor, para aquilo que não é do Senhor. Dai-nos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz
e um coração, Senhor, disposto a te obedecer, um coração, Senhor, como a terra próspera, como a terra frutífera, como a terra fértil, Senhor, onde a semente da tua palavra possa ser lançada, crescer e gerar frutos, Senhor, a 100 por 1, Pai, para a tua glória, para a nossa alegria, mas para a glória, para a honra do Senhor. Por isso, Pai, fala-nos aquilo que tu quiseres, Senhor. Estamos aqui reunidos neste lugar e queremos ouvir, Senhor, a tua voz, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Alguém com um dom de misericórdia me consegue água aí, por favor. Cadê? Ah, essa aí é minha? Ah, glória a Deus, obrigado. Pronto, está com dom de misericórdia. Muitos desafios vêm para a igreja do Senhor, né? Como Deus ministrou ao coração da minha esposa, da irmã Michele, falou particularmente com ela, sobre esse anseio, né, de povos, tribos, línguas e nações. São desafios, irmãos, que aparecem à igreja, e eu gosto muito da frase de John Wesley, quando ele diz: minha paróquia é o mundo, né? Ele não estava restrito a um lugar. Então é um dom, uma visão apostólica, né? Uma visão daquele que vai, daquele que envia, daquele que não se limita a uma região geográfica. Até porque quando o Senhor Jesus chama e dá uma ordenança à igreja, antes da sua ascensão ali no Monte das Oliveiras, ele fala: ide, portanto, ide, né? Por todo o mundo. Então o Senhor não limitou geograficamente a sua igreja, mas ele diz que o mundo é o terreno onde a igreja deve semear e esperar colher os frutos. Quando eu falo mundo, eu estou me referindo realmente ao planeta Terra, com os seus povos, com suas tribos, com suas diversas línguas, culturas e raças, as quais o Senhor Jesus morreu para trazê-los de volta à comunhão do Pai. Mas, queridos, semelhantemente também no texto que nós lemos, foi colocado aqui um desafio para o exército de Israel, para o exército de Deus, né? Neste episódio muito conhecido de todos aqui, o exército de Israel estava sendo afrontado pelo exército dos filisteus. Então eram duas nações que estavam ali naquele vale, uma de um lado de um monte e outra do lado do outro monte, e entre eles havia um vale, que estavam ali prontas para poder pelejar, para poder batalhar. Até que no meio dessa peleja, né, dessa preparação, melhor dizendo, para a peleja, dentre os filisteus sai um duelista, sai um guerreiro, e a palavra descreve este guerreiro, dizendo que era um homem guerreiro cujo nome era Golias. Ele era originário da cidade de Gate, Gate ficava lá na Filisteia, e ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, o que daria em média uns 2,92 metros, quase 3 metros de altura. Então era um homem de grande estatura. É interessante que o texto ele descreve Golias, fala da sua altura, fala do seu capacete de bronze, fala da sua couraça, que pesava em média 70 quilos, tá? São 5.000 ciclos, fala das suas candeleiras, fala do dardo, fala também da lança, e vai trazendo alguns detalhes sobre este homem, mostrando que de fato ele estava ali não era para brincar, mas ele estava ali realmente para guerrear, para matar. É interessante quando nós olhamos o texto, o que é que Golias faz, irmãos? Qual é a primeira atitude de Golias para poder afrontar o exército de Israel? A primeira atitude dele é falar. Versículo 8, e nós lemos, diz: parou e clamou. Esse clamar de Golias,
ele tem o sentido de grito, né? Ele tem um sentido de gritar. Então Golias se aproxima do campo de batalha, se aproxima do exército de Israel, e qual é a primeira coisa que ele faz? Ele grita. Ou seja, ele se impõe. Ele se mostra na peleja, e não somente ele grita, mas também diz aqui que ele começa a falar. Ele clama, ele grita às tropas de Israel e diz-lhes. O que é que ele diz? Esse dizer é um dizer vanglorioso. Ele estava se vangloriando diante do exército de Israel. Isso é interessante, irmãos. Nós vamos chegar lá. Então Golias diz: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. E Golias continua falando de maneira vangloriosa, de maneira orgulhosa. Ele continua dizendo: hoje afronto as tropas de Israel. Irmãos, é muito interessante quando a gente observa os detalhes dessa batalha, que ela não começou, né, com o levantar da espada, mas a batalha já começou a ser travada através da palavra. Porque quando Golias se apresenta para o exército de Israel, ele já chega afrontando e falando de maneira orgulhosa e humilhando o exército do Deus vivo. Isso é interessante, irmãos, porque a batalha, ela começou com a palavra. Começou com o dizer. Começou com o orgulho. E isso nos faz, irmãos, entender que o inimigo de nossas almas, adota estratégias semelhantes a que Golias adotou. Boa parte das vezes, o inimigo vem até você para te afrontar com palavras. Para alguns, as palavras podem não ser nada. Para outros, as palavras têm um peso terrível. E devemos tomar muito cuidado com as palavras que nós ouvimos. Devemos ter muito cuidado, porque a afronta de Satanás começa com a palavra. Se nós formos fazer uma viagem no tempo e sair aqui de 1 Samuel, que é mais ou menos o ano 1022 a.C., e irmos 1000 anos à frente, lá no dia da tentação do Senhor Jesus no deserto, como é que o inimigo se apresenta para o Senhor e como é que o inimigo afronta o Senhor Jesus? O inimigo parte para cima dele, vai atacá-lo fisicamente? Não. Como é que Satanás faz? Ele usa a palavra. Então, irmãos, palavras têm poder. Palavras têm poder. E se nós formos mergulhar um pouco mais a fundo, nós vamos ver o peso e a importância que tem uma palavra. Porque, irmãos, no começo, tudo passou a existir por meio da palavra. Então a gente entende que a palavra, ela é a matéria-prima para que as coisas aconteçam. Palavras têm peso espiritual. Palavras têm o poder de maldizer, têm o poder de abençoar. Palavras têm o poder de matar, palavras têm o poder de vivificar. Quando Golias se apresenta para o exército do Deus vivo, para o exército de Israel, ele vem falando palavras jactanciosas, palavras orgulhosas, palavras soberbas de afronta.
E é muito interessante, irmãos. É muito interessante porque, se nós não estivermos atentos, a essa estratégia do inimigo, nós podemos nos deixar abater por palavras que foram ditas. Quando Golias fala, Golias primeiro ele grita, depois ele começa a falar, mas um falar de maneira vangloriosa, se vangloriando, de maneira orgulhosa. Quando essas palavras que o inimigo estava falando caíram nos ouvidos daqueles que ali estavam, versículo 11, diz aqui o seguinte: ouvindo Saul, que era o rei, e todo o Israel, ouvindo o quê? Isso, ouvindo estas palavras. De quem? Do filisteu. Então, Golias emitiu a afronta por meio de palavras. Ali estava o rei Saul, juntamente com o exército de Israel, e eles ouviram. Quando a mensagem chega aos ouvidos de Saul e chega aos ouvidos do exército de Israel, diz aqui a palavra do Senhor, Adavar Elohim. A palavra do Senhor nos diz, primeiro, que eles espantaram-se. Eles ficaram espantados. É interessante, irmãos, que não foi somente a aparência do gigante. O texto descreve quem era Golias, fisicamente falando. O texto descreve o poderio bélico de Golias, a sua armadura, as armas que ele carregava, o poder que ele tinha. O texto fala. Mas o mesmo texto sagrado diz que eles ficaram espantados por causa das palavras. Porque eles ouviram as palavras de Golias. Então, eles se espantaram. A palavra hebraica para espantar-se é a palavra hatat. E hatat, ela tem um sentido de estar quebrado, destruído, abalado, com medo. Então, quando o texto diz, ouvindo Saul estas palavras dos filisteus, espantaram-se, o texto está dizendo que naquele momento, aquelas palavras quebraram o rei Saul. Abalaram o rei Saul. Destruíram Saul. Saul já havia perdido a batalha naquelas palavras. Não precisava nem mais guerrear, porque já estava perdido. Ele se deixou abater. Ou melhor, ele se deixou destruir por causa daquelas palavras. Espantaram-se, não somente ele, mas todo o exército que com ele estava. E o texto continua dizendo, e temeram muito. Esse temor é a palavra hebraica yare. Não é só temer por temer, é estar aterrorizado. Irmãos, eu não sei se vocês já tinham reparado isso no texto. Eles não ficaram aterrorizados por causa da aparência do gigante. Neste caso aqui, não. Obrigado. Glória a Deus. Neste caso aqui, não.
Eles não ficaram aterrorizados por causa da aparência de Golias. É claro que a aparência certamente teve um peso, mas não foi por causa da aparência. Eles ficaram aterrorizados por causa da afronta, por causa das palavras. Então eles ficaram aterrorizados. E esse fato de ficarem aterrorizados tem a ver com uma reverência às palavras que Golias proferiu. Meu querido, minha querida, preste atenção. Como é que acontecem as batalhas espirituais? Como é que elas acontecem? Não é necessário que o inimigo venha fisicamente e te afronte de maneira física. As coisas acontecem, no reino, no mundo espiritual. Palavras são espirituais. Palavras têm peso espiritual. Foi pela palavra que tudo passou a existir, irmão. Se nós não tivermos essa compreensão de que as palavras têm poder, de que as palavras podem criar, de que as palavras podem destruir, porque Jesus, ele é o verbo, ele é o falar de Deus, e Deus falou e tudo veio a existir. E Deus deu o dom da palavra aos homens. Deu a capacidade de falar, de emitir palavras aos homens. E se a gente não entende, irmãos, que as palavras, elas têm uma realidade espiritual por trás delas, nós vamos ter em nossas vidas muitas dificuldades, porque às vezes nós falamos até sem pensar. Eu não estou querendo levar para o lado da superstição, não quero levar para o lado do fanatismo, mas eu quero levar para o lado do equilíbrio. Cuidado, primeiro, cuidado com o que você fala. Depois, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Saul fica hatat, quebrado, destruído, somente com as palavras. Saul e todo o resto do povo ficam aterrorizados. Isso é interessante, irmãos. Isso é interessante. Eles não tinham o preparo, a envergadura espiritual, eles não tinham o peso espiritual para ouvir aquilo. Eles não tinham. Eram guerreiros, posso dizer, carnais, mas não tinham o peso espiritual, o revestimento para ouvir aquilo. E aquelas palavras trouxeram grande desânimo, terror sobre o povo. É interessante, irmãos, porque nós vamos agora fazer um contraponto. Quando nós olhamos agora o versículo 23, diz aqui o seguinte, o autor sagrado, ele relata aqui o seguinte, versículo 23 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz: estando Davi, aqui na história já aparece o outro personagem, que é o jovem Davi. Então, 3 figuras principais fazem parte dessa história: Golias, Saul e Davi. Tem os irmãos de Davi aqui também, mas os personagens principais são esses 3. Estando Davi ainda a falar com eles, com os soldados do exército. Davi tinha levado os mantimentos, tinha levado algumas coisas a mando de seu pai, para os seus irmãos e para o capitão de 1000. Estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus
o duelista. Mostrando o quê? Que Golias não estava ali para brincar. Golias estava ali para matar, para duelar. Então, subiu o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E o que é que Golias fez? E falou, falou as mesmas coisas que antes falara. E o texto diz, e Davi o ouviu. É interessante. Aí você vê a disposição do espírito de Davi. Tão diferente da disposição do espírito de Saul. Davi escuta, Davi ouve as mesmas palavras que Saul ouviu. Nem mais, nem menos. A mesma afronta que Saul escuta, que levou Saul a ficar quebrado, a ficar destruído, psicologicamente. Foram as mesmas palavras que Davi escuta. Isso me leva, irmãos, a lembrar de uma passagem lá no livro de Jó. Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34, versículo 3. Jó diz: por quê? Porque o ouvido prova o que, irmãos? As palavras. Porque o ouvido prova as palavras. O ouvido examina. O ouvido testa. O ouvido faz um teste. É a mesma palavra, a palavra barram, é a mesma palavra utilizada para examinar, testar o ouro, pessoas, o coração do homem. Então o ouvido ele testa, o ouvido prova as palavras, como o paladar, a comida. Então o ouvido de Saul provou as palavras de Golias e engoliu amargamente. Já os ouvidos de Davi ouviram as mesmas palavras, só que para Davi aquelas palavras soaram diferente. Quando Davi ouve aquela afronta, isso desperta, irmãos, a curiosidade de Davi. E ele ouve os homens dizendo o seguinte, versículo 25. Deixa eu ler a partir do versículo 24, que diz aqui: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros. Então Davi ouve as palavras de Golias e Davi ouve outras palavras. E o povo estava dizendo uns para os outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. O que para Saul foi sinônimo de destruição, foi sinônimo de quebrantamento, de abatimento, para os ouvidos de Davi foi sinônimo de oportunidade. Veja você que o espírito de Davi era diferente. Aquela afronta que fez o coração de Saul e de todo o povo desmaiar de terror, aquela afronta para Davi serviu de ímpeto para que ele pudesse avançar e conquistar a promessa que estava, para aquele que derrotasse o gigante. Então aquilo que foi sinônimo de destruição para Saul,
Para Davi foi sinônimo de oportunidade. As mesmas palavras. Às vezes nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e para alguns não tem nada a ver, porque o ouvido não está aprovando. Mas para os ouvidos atentos, que estão ligados com o Senhor, escutam a palavra que vem da parte de Deus, tomam posse dessa palavra e a aproveitam para agir debaixo da unção da palavra, e aí conquistam. Então Davi, ele provou as palavras de Golias, ele testou, e o seu espírito não se contentou com aquilo, muito pelo contrário. E quando Davi, ele ouve as promessas e a recompensa para quem matasse aquele gigante, para quem matasse Golias, Davi então, de novo, ele pede uma confirmação. Versículo 26. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: vem cá, que conversa é essa aí? Que conversa é essa? O que farão àquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Estava bom demais para ser verdade. Davi ali, irmãos, viu uma oportunidade. Muita gente estava dizendo: não vai dar certo, vai ser o seu fim, ele vai destruir tudo. Davi estava vendo ali a oportunidade, muita gente fugindo, e Davi querendo partir para cima. Deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu vou para cima dele, porque eu não vou na minha força, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi pergunta para aqueles homens, e Davi ainda diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, veja você que havia outra disposição no coração de Davi. Ele ficou indignado, sabe por quê, irmãos? Porque Davi conhecia a Deus. A palavra nos diz que aqueles que conhecem ao Senhor farão proezas. Davi, no Salmo 18, ele fala que com o Senhor, ele atravessa um exército. Ele é capaz de saltar muralhas. Para o homem, para a mulher que tem experiência com Deus, que tem a unção de Deus sobre a sua vida, a afronta do inimigo não é nada mais, nada menos do que oportunidade. Do que oportunidade de conquistar. Do que oportunidade de guerrear, de vencer, de engrandecer o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, não se afronte, ou melhor, não se abata com as palavras do inimigo. Tenha no seu espírito a mesma resolução que houve no espírito de Davi. Quem é este gigante incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não seja um Saul da vida. Não desmaie diante das palavras. A batalha ela é espiritual, irmãos. Não desmaie diante das palavras do inimigo. Muito pelo contrário. Se indigne no Senhor. Então, Davi, ele diz: quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo que estava com ele lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Irmãos, como é importante nossos ouvidos provarem as palavras. Como é importante. Certa vez eu ouvi um homem de Deus, Kleber conheceu, foi um dos nossos pais na fé, né? Não vou falar o nome dele, mas assim, um homem de Deus, né? O irmão João. E ele dizendo o seguinte: quando ele era mais novo, ele estava aprendendo a tocar violão.
Até que veio alguém de lá e falou: mas você não sabe tocar nada, você nunca vai aprender isso. E começou a desfazer dele. Aquelas palavras entraram pelos ouvidos e desceram ao coração dele. Nunca mais ele tocou no violão. E ele pregou isso em uma quarta-feira. Em um culto de quarta-feira. Ele pregou isso. Nunca mais ele tocou no violão. Por quê, irmãos? Obrigado. Por quê? Por causa de uma palavra. Ele desistiu. Aquela palavra o abateu. Aquela palavra o destruiu e ele largou o instrumento. Ele desistiu de aprender porque alguém disse para ele que estava muito ruim ele tocando. Porque alguém veio até ele e falou, de uma forma que o abateu, e aquilo destruiu o desejo do coração dele, destruiu tanto que ele, depois de anos, tocou neste assunto, dizendo que por causa daquela palavra ele desistiu de aprender a tocar. E ele se arrependia disso. Quantas coisas, irmão, nós largamos por causa de palavras, que não são palavras inspiradas por Deus, mas palavras vindas do iníquo, do maligno, que às vezes usa até pessoas, para poder trazer desânimo, para poder trazer derrota, para poder desanimar. Irmãos, estejamos atentos, como diz Jó. O ouvido prova as palavras, o ouvido tem que testar as palavras. O ouvido tem que examinar as palavras, não é aceitar tudo. Mas aquilo que chegar ao teu ouvido, você tem que provar. Você tem que examinar. Você tem que testar e ver se procede de Deus ou não. Porque aquelas palavras podem te destruir. Já vamos finalizar, irmãos? Lembrei do profeta Elias, depois de ter matado os 400 profetas de Baal, mas 450 profetas de Acera. E aí o que é que Elias ouviu? Apenas palavras de Jezabel. Não foi nenhuma atitude da parte dela. Inicialmente não. Mas ela apenas falou. Lá ela disse que os deuses... Foi ela, viu? Me faça os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas, não tiver a cabeça de Elias. Se a cabeça dele, estou parafraseando, mas o sentido do que ela disse foi isso. Se a cabeça de Elias ainda estiver sobre os ombros dele, amanhã a estas horas. Quando Elias ouve essas palavras, Elias se abate. Elias não teve medo, até porque a palavra hebraica ali naquele texto não fala de medo, mas ela tem um sentido, a conotação de desânimo. Elias entrega os pontos. Por quê? Por causa das palavras de Jezabel. Ele entregou os pontos. Talvez ele esperasse a conversão dela, depois de que Deus, o Deus de Israel, fez o fogo descer e queimou o sacrifício, e que os profetas, os sacerdotes, melhor dizendo, que ela sustentava, não puderam fazer nada, que Baal não pôde fazer nada. Mas quando ele ouve as palavras de Jezabel, a nossa tradução diz que ele temeu, mas na verdade não foi temor, não foi medo, foi desânimo. Ele entregou os pontos e pediu a morte. Ou seja, não vale a pena. Por quê, irmãos? Por causa de palavras. E qual é o recurso que Deus usa para resgatar Elias? Palavra. Que fazes aí, Elias? Sai para fora. Palavras, irmãos. Tenhamos inteligência espiritual para provar as palavras. Para saber, irmãos, quando é uma afronta do inimigo.
E quando é Deus falando conosco, porque Deus pode abater, Deus pode, mas quando é Deus abatendo, você sente que é o seu pai, te corrigindo, te repreendendo, desfazendo até o que você vinha fazendo. Não tem problema quando é do nosso pai. O problema é quando é o inimigo. E aí a gente se atemoriza, a gente teme ou a gente desanima. Irmãos, tome muito cuidado. Uma palavra pode gerar desânimo, pode fazer você largar tudo. Uma palavra, não precisa muita coisa não. Porque, volto a dizer, palavras são espirituais. Palavras têm peso espiritual. Porque Jesus é a palavra, as coisas criadas foram feitas por meio da palavra. Palavra tem peso. Então, irmãos, Davi ouve as palavras e, muito pelo contrário, ao contrário de Saul, Davi fica indignado. E Davi lembra das suas experiências com o Senhor, do leão que ele matou. Davi lembra do urso que ele matou. No coração de Davi, houve outra disposição ao ouvir as mesmas palavras. E para poder finalizar, irmãos, quando nós vamos olhar o embate ali naquele campo de batalha entre Davi e Golias, a primeira atitude de Golias não foi sacar a espada e atacar Davi. A primeira atitude de Golias, no versículo 43 de 1 Samuel 17, foi falar. Foi a primeira atitude dele. Ele falou: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E ele começou a falar palavras de maldição contra Davi. A batalha espiritual começou aqui. Depois é que foi para as vias de fato, para o embate físico. Mas primeiro começou com palavras. Está dando, irmãos, para entender? Primeiro começou com palavras. E Davi, sisudo em palavras, como o texto fala, né, em Samuel, Davi não se intimida em nada. Você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi fala as palavras de Deus contra as maldições de Golias. Então, irmão, se alguém amaldiçoar a tua vida, profetize a palavra. Não aceite, não se encolha, não fique cabisbaixo não, porque você é um guerreiro, porque você é uma guerreira do Senhor. Fale a palavra de Deus, irmãos. Se o inimigo vier a ti com palavras de maldição, se o inimigo vier contra ti com espada, com lanças, vá contra ele com a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então, irmãos, nós já sabemos aqui o resultado dessa batalha. Nós sabemos o desfecho que houve. E nós não podemos baixar a guarda por causa de palavras. As palavras ferem, as palavras machucam, palavras são armas, né? Palavra dita não volta, como a pedra fora da mão, assim a palavra dita não torna atrás. Mas não se abata, faça que nem Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se levante. Se alguém te despreza por causa da sua aparência, como Golias desprezou a Davi, se alguém te despreza por causa do seu tamanho, se alguém te despreza porque você não é tão belo, tão bela, porque você não fala bem, não tem nenhum problema, meu irmão. Saiba quem você é em Cristo.
Use a palavra. Fale a palavra. O Senhor é contigo. Se você está andando em santidade, se você não está andando na mentira, se você não está andando em pecado, mas está se guardando no Senhor, está vivendo uma vida reta, justa, íntegra, se esconda no seu Deus, porque torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo no dia da angústia. Se refugie no Senhor e use a palavra, irmãos. A palavra. A palavra é arma. A palavra tem poder, algo que é clichê, mas é verdade. Profetize a palavra. Pare de falar bobagens. Pare de ficar na autocomiseração. Coitado de mim, coitado de eu, ninguém tem pena de mim. Para com isso. Use a palavra e profetize. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que o meu Redentor vive, que por mim se levantará sobre a face da terra. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, profetize a palavra. Não se intimide com as afrontas de Golias, com as palavras de desânimo, dizendo que você é feio, que você é burro, que você não sabe, que você não vai conseguir. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos.